E aí, pessoal, hoje é domingo, agora são 10h48 da manhã. A minha namorada já preparou um cafezão pra gente tomar. E agora eu vou dar um foco pra editar o vídeo aqui, o vídeo de ontem no caso, né? E postar agora perto do meio-dia, beleza? Então vão acompanhando. Quem é que vai tomar um banho, hein? É a Vevena? Olha o shampoo. Quem é que tomou um banhozinho, fala? Olha o pelo brilhando. Brilhando, brilhando. Agora é meio-dia, pessoal, a gente vai almoçar. E hoje vai ser um dia tranquilo, provavelmente. Só à noite que eu vou fazer o planejamento semanal, né? Mas, provavelmente hoje vai ser um dia que a gente vai ficar mais em casa, beleza? Vamos acompanhando. Ó os pelos, puxa todos os pelos. Aqui. Então, galera, a gente tá indo, adivinha onde? Eu vou dar 2 segundos pra vocês pensarem. Na Havan. Por quê? Porque a mulher viu promoção de blusinha por R$20. Bora ver se é verdade ou é fake news isso daí. Então, pessoal, a gente foi na van, mas acabou que não tinha mais a promoção de blusinha. Então agora a gente tá indo na padaria pegar algumas coisas pra gente tomar café. E depois a gente vai no banco depositar um dinheiro. E é isso. Hoje vai ser um dia mais simples, que é domingo, não tem nada de gráfico também, né? Só à noite pra fazer o planejamento semanal. E vão acompanhando. Então, galera, a gente acabou de pegar uns negocinhos na padaria pra comer. E agora a gente vai passar no banco. Acabamos de chegar em casa, pessoal. E alguém hoje levou uma sorte. Porque eu tinha R$100 no meu bolso. E eu fui tirar o celular na padaria pra pagar, né? Porque eu pago pelo celular. E os R$100 caíram do meu bolso e eu nem percebi. Daí eu cheguei em casa, eu fui, tipo, ver os R$100 que tinha no meu bolso. Sumiu. Alguém achou, alguém lucrou R$100 hoje, achado no chão. Bora pra cima, agora eu vou tomar um cafezão e é isso. Pessoal, tipo assim, isso aqui não é uma lei universal, só que é o que eu vejo que faz mais sentido pra mim, tá? O mercado, ele só vai funcionar de 3 maneiras. Ou estruturas de alta, ou lateralizado, tá? Ou estruturas de baixas, tá? Então, tipo assim, eu fiz esse desenho todo feio porque é a realidade do mercado. O pessoal vive fazendo, tipo, desenhos lindos e lindos e lindos, mas o mercado, pessoal, como vocês podem ver, é todo feio. Não é um negócio de livro, tá? Então, tipo assim, entendam que o mercado, ele trabalha em ondas, para ser mais simples. Ele sempre vai fazer uma onda maior, e isso é uma estrutura de alta. Quando ele está assim de lado, ele está lateralizado, acumulando liquidez para capturar a liquidez dos lados futuramente. Quando ele está numa estrutura de baixa, a gente identifica porque ele está em ondas de baixas. E juntamente com isso, pessoal, vocês têm que utilizar a Fibonacci com essa configuração 0, 1 e 0,5, tá? Esse daqui é o Premium Discount. Você vai vender quando estiver aqui em cima e comprar quando estiver aqui embaixo, beleza? Então, eu vou fazer no desenho aqui para vocês entenderem e depois eu passo pro gráfico. Quando ele faz ondas maiores, você traça a Fibo, tá? Traça a Fibo
E quando o gráfico estiver na parte de baixo do 0,5, você vai procurar compras com o alvo no topo, beleza? E quando você identificar que o mercado está fazendo ondas de baixa, estrutura de baixa, você traça a Fibo, tá? Traçou a Fibo e vai procurar vendas acima dos 50% com alvo no fundo, entendeu? Um exemplo que a gente tem aqui, por exemplo, olha aqui, o gráfico quebrou uma estrutura de alta, beleza? Você até poderia ter buscado compras aqui, traçado a Fibo, só que se você não tem o contexto do restante, você iria tomar stop. Se você olha pro lado, você entende que o gráfico já vem numa tendência de queda. Então, por que ficar caçando compras nessas regiões aqui, se você pode só acompanhar a queda do mercado? Se você identificou que o mercado já respeitou em um ponto de interesse, cara, só espera ele virar a estrutura de novo, traça a Fibo e continua operando no ponto de interesse que ele respeitou. Nesse caso aqui, ó, muita gente ia achar que a estrutura virou aqui, mas não, ele apenas deixou a liquidez para capturar o ponto de interesse e voltar a buscar o fundo. E aqui ele continuou a estrutura dele, tá? Ele continuou a estrutura dele. Com isso, a gente pode traçar a Fibo, ó, o que é aqui, pessoal? Exatamente o desenho que eu fiz, tá? Queda, beleza? E queda. Exatamente o desenho que eu fiz de queda, só que eu fiz de uma forma feia porque o mercado é feio, não é bonito, não, ele não é lindo assim igual o desenho, tá? Mas quando ele tá aqui, é o mesmo ponto que ele tá aqui. Quando ele está fazendo ondas de baixa, o que a gente espera? Que ele faça uma retração, e daí a gente traça Fibonacci com 0,50, né? E a gente procura vendas acima dessa região, que serão vendas que a gente vai vender caro, beleza? Então, a gente procura uma entrada aqui nessa região aqui, com o alvo no fundo, para continuar a tendência, para continuar o movimento. A gente não vai ficar procurando compras aqui para ir lá. Ah, vou pegar uma operação de reversão. Procura uma compra aqui para pegar 1 para 50. Não, pessoal, apenas siga a tendência, entendeu? Identificou ponto de interesse, tá? O gráfico, nesse momento aqui, estava exatamente nesse momento. Ele ia começar a retração. Tração a Fibo. Beleza? Ele começou a retração e aonde a gente tem pontos de interesse? A gente tem pontos de interesse aqui, tá? A gente vê que o gráfico respeitou outro ponto de interesse atrás. Muita gente, pessoal, fica preso a pontos de interesse de um candle só, mas não. Pega o candle que foi engolfado a área total dele. Por exemplo, esse candle preto aqui, que seria um candle de baixo, engolfou 2 candles que subiu. Entendeu? Se o cara ficasse preso, pegar uma operação quando encostasse aqui, ele ia ficar chupando o dedo, entendeu? Pega e traça uma região, porque, cara, o mercado, ele é sobre regiões, não é tipo, eu vou pegar uma venda aqui. Não, pessoal, entendeu? O gráfico, ele não vai chegar literalmente milimetricamente aqui e dar uma venda. Não, ele vai contar toda uma história, vai respeitar outros pontos de interesse e deixar um ponto de interesse que você pode entrar. Tá? Então, por exemplo, se fosse pegar uma venda aqui, mas é claro, tipo aqui, pessoal, eu tô fazendo, de uma forma muito grossa, assim, tipo, tem que ter todo um contexto por trás. Às vezes, se você for operar só numa hora e tentar achar isso daqui, você não vai conseguir, tá? Tem que ter um contexto do semanal, um contexto de 4 horas, um contexto de tempos maiores, um contexto de mercado, de fato, entendeu? Se você só chegar, puxar uma hora e tentar achar isso daqui, você vai se confundir muito, beleza? Mas de forma grossa, falando, que eu só quero mostrar para vocês como identificar estruturas, entendeu? Como acompanhar as estruturas. Seria dessa forma. Você encaixaria uma venda porque o gráfico, igual esse desenho aqui, ele tá em estruturas de baixa, tá?
muita gente vê o mercado fazer isso e já acha que ele reverteu para alta e começa a comprar, tá? E lembra que eu falei nos vídeos anteriores, há uma grande diferença de estrutura mãe, que é a estrutura principal, para fluxo, beleza? Então, o que que a gente faria aqui? A gente encaixaria uma venda com alvo no fundo, tá? Com alvo no fundo. E seria basicamente uma operação assim. Mas é claro, novamente falando, isso daqui tá de uma forma muito grossa, pessoal. Não é, tipo, só isso. Tem que ter mais contexto por trás, entendeu? Mas eu só queria explicar como que acompanha uma tendência, beleza? No meu operacional, eu utilizo semanal, 4 horas, e eu abro a operação no 1 hora. Fechou? Então, seria basicamente isso. E no meu operacional também, eu fico esperando, tipo, algumas vezes o candle engolfar. E aí, eu tenho uma certeza a mais da entrada. Por exemplo, esse candle aqui, ó. Engolfar não, pessoal, eu falei errado. É fechar com intenção. Como que eu vou saber que esse candle, nesse horário do gráfico, ele ia respeitar esse ponto de interesse? Cara, não tem como saber, entendeu? Você poderia armar uma venda aqui e levar stop, o gráfico passa reto. Eu, muitas das vezes, aguardo o candle fechar. Assim que ele fecha, eu tenho a intenção, entendeu? E daí eu abro a operação com o stop no topo, no fundo do candle, que fechou com intenção, e o alvo no fundo, ou no topo, enfim. E é basicamente essa é uma operação que eu pegaria, entendeu? É basicamente isso. Mas enfim, cara, peguem no gráfico. Muita gente que tá vendo esse vídeo, eu tenho certeza que já tem conhecimento sobre as coisas, enfim. Mas ao mesmo tempo, muita gente não tem conhecimento de nada. Só que, pessoal, para vocês treinarem o olho de vocês para identificar as estruturas, o que vocês devem fazer? Vem aqui no canto aqui, ó. Provavelmente o de vocês vai estar o quadrado, não sei. Clica aqui e pega essa trilha, tá? Esse gráfico trilha. E daí botem no gráfico de 1 hora ou 15 minutos, enfim, e comecem a treinar aonde que tem topo, aonde que tem fundo, entendeu? Vai fazendo essas marcações que ao longo do tempo o olho de vocês vai ficar treinado. Vocês vão bater o olho e já vão identificar onde tem uma estrutura de alta, onde tem uma estrutura de baixa, entendeu? E assim vocês vão indo, tá? Mas prestem atenção para sempre ficarem com o olho treinado para identificar estruturas mãe, não fluxo, entendeu? Por exemplo, aqui, ó, esse daqui são estruturas mãe, tá? Estruturas principais, e o restante é tudo fluxo, tá? Por exemplo, aqui, ó, tracei a Fibo na estrutura principal, tá? Porque se vocês ficarem comprando, uma hora vocês vão levar lá lapada, porque vocês estão seguindo o fluxo e não a estrutura mãe. A estrutura mãe, ela sempre tem que ficar prestando atenção nos pontos extremos, tá? Por exemplo, aqui, entendeu? Sempre pontos extremos. Sempre que vocês vão optar por pontos de interesse, escolham pontos de interesse extremos. Por quê? Parem para refletir. Se o ponto de interesse é um dos últimos na estrutura, tipo, a única chance de ele não respeitar aquele ponto de interesse, pessoal, é se ele vai mudar a estrutura do gráfico, entendeu? Olha aqui, eu vou fazer o desenho e ver se faz sentido para vocês, tá? Se o gráfico tá numa tendência de alta, beleza? Ele tem que seguir respeitando pontos de interesse extremos, tá? A única vez que ele não vai respeitar um ponto de interesse extremo é quando, de fato, ele romper e virar a estrutura. E daí ele vai deixar outro ponto de interesse, ou muitas das vezes, quem estuda o conteúdo do ICT, ele vai deixar um breaker block, ele vai vir fazer o reteste, né? E continuar a estrutura de baixa, beleza?
Então, cara, é basicamente isso que vocês têm que juntar, tá? Estruturas com pontos de interesse, beleza? E a Premium Discount, tá? Mas claro, pessoal, todo mundo desenha de uma forma bonitinha assim, só que muitas das vezes você vai ver o gráfico, tipo, desse jeito aqui, ó. Ele vem, faz uma historinha, respeita um ponto de interesse, vem, tipo, faz assim, pra vir buscar outro ponto de interesse aqui, romper de novo. E cara, esse é o mercado, entendeu? Por isso que é muito bom você sempre ter um contexto, entendeu? Tipo, qual que é a intenção do semanal? Qual que é a intenção do 4 horas? O gráfico no semanal tem uma região de venda aqui. Quando ele chega no 4 horas, por exemplo, quando ele toca aqui no 4 horas, o que o 4 horas vai fazer? O 4 horas vai romper ou o 4 horas vai virar a estrutura também? E com isso a gente tem em mente que ele vai virar a estrutura do semanal. Tá, então é basicamente o que eu utilizo. Tem um semanal, tem um ponto de interesse semanal, no 4 horas eu espero tocar no ponto de interesse semanal, espero 4 horas virar, e lá dentro, quando 4 horas vira, eu tenho os meus pontos de interesse numa hora, que é aí que eu espero o gráfico de uma hora vir, às vezes virar, ou às vezes só fechar o candle me dando intenção, igual eu mostrei no exemplo anterior. E daí eu armo uma venda com um alvo no fundo. Fechou? E é basicamente isso. A única coisa que a gente precisa é uma pequena parcela do movimento. A gente não precisa ficar mirando, eu quero pegar o fundo do semanal, quero pegar 50R. Não, pessoal. Entendeu? Pega 3R, pega 5R, pega 10R, enfim, pessoal. Como for o seu trading plan. Fechou? E galera, eu acredito que eu explicando ficou meio confuso, né? Porque eu literalmente acabei de raciocinar isso e eu nem fiz nenhum roteiro, nunca faço roteiro, entendeu? Eu apenas liguei o celular e comecei a falar e falar. E não sei se vocês entenderam. E eu acredito que se eu tivesse tirado um tempo para realmente escrever o que eu ia falar, mostrar como que é uma estrutura, como que é uma liquidez, eu ainda vou fazer isso, tá? Mas eu acredito que eu teria conseguido transmitir de uma forma mais simples. Parece que ficou meio complexo comigo explicando assim, né? Mas eu vou trazer um vídeo só falando sobre estrutura, só falando sobre contexto, só falando sobre liquidez, e eu tenho certeza que vocês vão gravar, tá? Muita gente que assiste meu canal já sabe sobre isso e já sabe de uma forma diferente e vai julgar, mas o contexto, acredito que a estratégia de todo mundo que já passou pelo SMC, ICT, é quase a mesma coisa, entendeu? Hoje, o que eu utilizo, pessoal, eu não falo que eu utilizo só uma coisa, tipo, só SMC, só ICT, só, enfim. Não, eu utilizo o meu operacional, eu montei de uma forma que é toda a minha bagagem de mercado, entendeu? Engolfo, enfim, cara, liquidez, toda a minha bagagem de mercado desses últimos 6 anos, o que eu vi que realmente faz sentido pra mim, o que funciona, eu peguei, botei no backtest, né, no FX Replay, e já venho há muito tempo utilizando na prática, na conta real, no dia a dia, e é o que funciona pra mim, sempre funcionou, tá? E é o que eu vou seguir fazendo. Na seção da Ásia, é um operacional que eu também notei que todo dia se repete e eu tô botando na prática e eu tô colhendo muitos resultados bons, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. Cada um vai se adequar de um jeito de operar, né? E, e é isso. Tem que entender que cada um tem o seu processo. Mas dessa forma que eu expliquei, eu acredito que ficou assim um pouco mais complexo, mas em breve eu vou trazer alguns vídeos. Eu tenho um monte de vídeo em mente para gravar, pessoal, só que daí eu tenho que tirar um tempo, enfim. Mas eu vou trazer sim mais vídeos especificamente falando sobre um assunto específico, tá? Então tenham paciência que a gente tá apenas no começo, tá? A gente tá apenas no começo. Eu vou postar muitos e muitos e muitos vídeos. Eu tenho certeza que quem estiver acompanhando todo dia vai sim aprender, tá? Não tem como tu tá vendo um conteúdo válido e tu não aprender. Tu só não vai aprender, só não vai evoluir se não botar em prática, entendeu? Então é isso, pessoal.
Fala galera, então eu vim finalizar o vídeo, agora é meia-noite, tá? E hoje foi um dia que eu não gravei quase nada, certo? E novamente falando, esse não vai ser o primeiro vídeo, nem o último, que vão ter dias assim, tá? A semana tá apenas começando, hoje é domingo, né? E a semana promete muito, vai ser uma semana muito próspera e vocês vão acompanhar toda a minha semana, se vai dar take, se vai dar stop, enfim, assim como vocês vêm acompanhando dia após dia, fechou? Eu tentei passar uma visão um pouco do gráfico assim, assistindo o vídeo eu notei que eu passei de um jeito meio complexo, ou eu não soube explicar de uma forma mais simples, mas eu vou tirar um tempo e realmente dedicar um tempo para trazer vídeos mais simples que vão dar a entender, vão ter um entendimento maior sobre as coisas, né? Estrutura, liquidez, contexto em geral, beleza? Eu gravei esse vídeo um pouco rápido, tá? Eu quero ir dormir um pouco mais cedo hoje, porque todo dia dessa série vocês podem voltar e eu tô indo dormir todo dia de madrugada. Então, querendo ou não, isso dá meio que um cansaço mental, mas é o preço, né? Eu tinha duas escolhas: gravar vídeo e continuar operando no off. Quer dizer, não gravar vídeo e continuar operando no offline e, consequentemente, não ajudar ninguém e dormir cedo, enfim. Mas eu escolhi gravar vídeo, operar e agregar na vida do próximo. Fechou? Então, esse é o preço que eu tô pagando. E tudo isso faz parte do processo, não tem como fugir. Fechou? Gratidão enorme a todo mundo que vem acompanhando dia após dia, comentando. Eu leio todo dia, né? Por mais que eu demore um pouco para responder, mas eu sempre respondo o pessoal no Instagram, no YouTube, enfim, pessoal. É isso. A caminhada não é nem um pouco fácil, mas é totalmente possível. E só chega no topo quem não desiste. Fechou? Obrigado para quem está acompanhando todo dia. Dê o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!